Olá, povo de Deus, começando mais um vídeo aqui. E no vídeo de hoje vou falar sobre Abacuque, ou como algumas pessoas falam, Rabacuque, né? Eu vou falar Abacuque porque eu já estou acostumada assim. Então vamos lá pro vídeo. Abacuque, diferente dos outros profetas, ele falou de Deus sobre o povo. Ele esperava que Deus respondesse, levando o seu povo ao arrependimento e à obediência. Abacuque fez perguntas a Deus e recebeu respostas. Mas a gente pode entender isso como assim, ele fez perguntas, mas de imediato não conseguiu respostas de Deus. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E continua assim falando no livro, apresenta um diálogo entre Deus e Abacuque, ou Abacuque e Deus, né? Abacuque, apesar dele ter declarado o amor de Deus ao seu povo, ele tinha muitas dúvidas. Como muitos, em meio à perturbação, ele se perguntou por que Deus não age, por que Deus não faz alguma coisa, né? Muitas das vezes a gente passa por situações que a gente pergunta por que Deus não age, por que Deus não faz alguma coisa por mim, por você e tudo mais, pela pessoa e tal. E Abacuque estava profundamente preocupado com ameaçadoras situações intencional, o declínio espiritual de Judá, né? E a hesitação da própria fé. Então Abacuque ele fez perguntas a Deus, né? Não só essas, porque Deus não age, mas se a gente for ler o livro de Abacuque, que é um livro da Bíblia super pequeno, dá para você ler em 1 ou até 2 dias, o tempo que você tirar aí, eu li em 2 dias, então super gostei desse livro. Então Abacuque ele vai dizer, por que Deus ele não age? Será que Deus ele está conseguindo enxergar o que está acontecendo? Eu tô aqui, talvez Abacuque pensou, eu tô aqui como profeta para levar a mensagem de Deus e ao povo ao arrependimento através da palavra. Mas muitas das vezes Abacuque se sentiu em dúvida da sua própria fé e a comunicação, o diálogo com Deus foi onde ele obteve a resposta. Às vezes a gente não vai ter respostas imediatas, mas nós podemos esperar que com o tempo, sim, Deus ele vai nos dar a resposta que precisamos e não aquela que queremos. A resposta de Deus nos faz lembrar que os seus caminhos não são os nossos caminhos. Quando nós, como profeta, perguntamos onde está Deus, ele se importa conosco? É justo? Devemos nos esforçar para crer na sua integridade, mesmo que todas as evidências provem o contrário? Abacuque estava preocupado com as ameaças dos babilônios. E isso, de certa forma, apavorava ele. Então, por essa razão, ele perguntou a Deus, será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não vai agir? Solitário e distante das pressões mundanas da vida, Abacuque esperou pacientemente a revelação de Deus a ele. Ele estava confuso e angustiado, porém, com dúvidas, não abandonou o seu chamado profético. Em vez disso, suas dúvidas os levaram a buscar uma resposta do Senhor. Ele se pôs a esperar a resposta do Senhor. Então, muitas das vezes a gente, como ser humano, né, tem alguns que são mais fortes, outros são mais fracos, conseguem aguentar mais, mas a gente tá esperando alguma coisa, a gente simplesmente desiste, né? E Abacuque não, Abacuque ele esperou pacientemente no Senhor, porque foi aí que ele obteve a resposta, né? Quando também começou, acredito, buscando a Deus, ele obteve a resposta que tanto queria. Foi ordenado a Abacuque que escrevesse a resposta do Senhor nesse tablet. Ou seja, Abacuque pegou aquelas pedras, né, que antigamente escrevia em pedras, e escreveu lá a resposta diante dessas perguntas na tábua e colocou ali para o povo, para todo mundo ver. E eu já vou ler aqui. Era uma pedra ou um metal, né? Como eu já falei que eles escreviam, não existia papel na época, né? Então Abacuque foi lá e escreveu. Deus pediu para que ele escrevesse, né, para o povo ver em um lugar e colocasse num lugar onde as pessoas fossem ver de forma fácil. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressar para o fim e não enganará se tardar. Porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado vinho, e é desleal, homem soberbo, que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma,
e com a morte que não se farta, que junta a si todas as nações e congrega a si os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele, e se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. E eu vou deixar a continuação aqui na descrição de tudo que Rabacuque, ele, pela ordenança de Deus, ele escreveu naquelas tábuas para o povo ver. Então, eu vou resumir aqui. Ele escreveu, Deus pediu para ele escrever essas palavras naquelas tábuas, porque, de certa forma, o povo eles não estava buscando arrependimento, não estava buscando a Deus. Então, Deus fala assim, ó, escreve lá, porque quando as pessoas começarem a ler, vai ver e vai se arrepender e tudo mais. Então, assim, voltando a Abacuque, ele esperou com paciência, né, a resposta de Deus e assim, né, ele seguiu a ordem do Senhor para levar a palavra e o arrependimento ao seu povo, para que não houvesse consequências piores, né? Então, essa é a palavra de Deus por hoje para você. E eu espero que você tenha gostado, porque eu me esforcei bastante, né, para estar aqui fazendo esse vídeo para você e que Deus abençoe grandemente e que sejamos como Rabacuque, paciente, para esperar a resposta de Deus. Então, deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal e compartilha com aquele seu amigo que você sabe